Chrono Life, o melhor jogo de fantasia virtual. Neste jogo você tem liberdade, sendo capaz de se aventurar nas regiões mais remotas e poderosas, podendo até viver um romance. Bom, era isso que Jung pensava, até ser chutado de várias formas pelos jogadores de outros times, e ainda ser pisoteado por um fedelho tirando meleca do nariz, chegando ao ponto de achar um jogo uma merda, por não ser reconhecido, e ser taxado de novato e inútil. Porém, nada está tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Enquanto ele se lamentava por gastar uma grana para obter seus itens, uma jovem moça muito bela se aproxima. Parecia até um anjo. Ela pede para fazer dupla com Prota. Ele, que não era bobo nem nada, aceita. Em meio a isso, ele dá aquela apaixonada, já imaginando sua vida ao lado daquela moça, com direito até uma filhinha imaginária. Nesse momento, Jung começa a amar o jogo e a acompanha jovem até o meio de uma floresta. Ele começa a se gabar de como investiu pesado em seus equipamentos, comprando vários pacotes de iniciantes que custou 55.000 wons, o equivalente a umas 200 pilas por pacote. É, um investimento considerável. Em um desses pacotes, ele obteve sua magnífica espada, que não pareceu grande coisa entre os outros jogadores mais veteranos. Mas a garota começa a elogiar os esforços de Jung, até que eles finalmente ficam bem afastados da cidade. E de repente, ele é apunhalado e sua vitalidade começa a cair. Já no chão, ele pensa que seria roubado. Porém, ela não queria os itens dele, pois ela os achava todos inúteis. O que ela queria mesmo era eliminá-lo. Ela diz isso enquanto caçoava da cara dele, o chamando de pedaço de merda. Agora me diz, pra que tanta crueldade? Em meio a isso, Jung se levanta para se vingar, mas ela simplesmente parte o cara em dois, no sentido literal mesmo. Por isso, eu sempre digo, não se vive só de aparências, né não? Ao eliminar o Prota, ela alcança as condições necessárias para evoluir para a classe oculta, e logo depois, ela obtém a classe oculta do Deus da Vida. Eu acho que eles erraram o nome, porque ela evoluiu após eliminar 100 pessoas. Se sentindo um completo fracasso, ele respawna em uma área segura no meio da cidade. Nesse momento, ele arranca um martelinho do bolso e tenta aprimorar todos os seus itens. Primeiro, sua espada, mas em uma pancada ela foi destruída. Depois, ele tenta evoluir suas luvas, e mais uma vez, o item foi pro saco. E depois disso, ele continua tentando evoluir tudo que ele tinha, e um por um, ele fracassa em todos. Na cena seguinte, um nob joga um graveto para ele, a arma mais inferior do jogo. E após o pequeno ir embora, Jung, já revoltado com a vida no jogo, usa seu martelo de evolução no graveto. E o inimaginável acontece. Ele conseguiu evoluí-lo. Quanto maior o nível de aprimoramento, maior o nível de falha. Então, ele acerta o graveto de novo, e de novo, tentando destruí-lo. No entanto, ele evolui o graveto para o nível máximo, depois de 99 batidas. Ele tinha menos de 5% de chances para obter sucesso. Se foi sorte, eu não sei, mas ele se tornou o novato do graveto. Em meio à sua frustração, ele acaba derrubando o gravetinho, e ao tocar no chão, uma enorme fenda se abre. Esse foi o poder do graveto, um enorme golpe que partiu o continente em dois, e depois disso, o golpe se perdeu pelo espaço. Tudo isso gerou um enorme caos entre os jogadores e uma imensa destruição. E de bônus, um novo recorde foi quebrado. Com esse único movimento, ele eliminou mais de 856.000 jogadores. E tudo que ele pensava nesse momento era se vingar de todos. Na vida real, Jung era um Zé ninguém, com uma altura mediana e uma aparência comum. Não era inteligente nem bom nos esportes. Porém, agora ele tirou a sorte grande e iria aproveitar. Momentos depois, ele esbarra em um brutamontes que começa a o intimidar. E claro, ele não poderia deixar ele impune, e logo o acerta. E não sobra nem um fio de cabelo para contar a história. Bem, ele já não tinha nenhum, mas você me entendeu. Agora, Jung se sentiu destruidor, porém, de repente, ele recebe um aviso sobre a durabilidade de sua arma. Ele apenas tinha mais 3 golpes, o que faz ele voltar ao seu estágio de depressão. O azarão voltou, minha gente. Ele logo já abandona seu plano de vingança e adentra no Vale dos que já se foram. Seu plano era eliminar um super monstro e obter uma enorme recompensa. E logo depois, ele se depara com Urus,
o dragão de 2 cabeças. O monstro logo chama de tolo por adentrar em seu domínio. Então, Hyung só balança o seu graveto e corta uma das cabeças do dragão. Percebendo que o Cuequinha não estava para brincadeira, o dragão tenta o impedir para não ser eliminado. Porém, Hyung não estava afim de papo e o ataca. Minutos depois, o monstro cai no chão, porém ainda vivo. Nesse momento, o Cuequinha reclama da durabilidade de sua arma, pois tinha apenas mais um golpe. Então, para não dar aquela viajada para o além, Urus diz que conseguiria resolver o problema da durabilidade de sua arma. E então, o dragão tenta entregar sua alma para o Cuequinha, e ele fica sem entender nada. Urus explica ao Cuequinha que ele poderia fundir a sua alma ao graveto, e com isso, ele teria uma espada do ego, tornando a durabilidade do seu graveto infinita. E depois de uma risada maligna daquelas, o Cuequinha aceita fazer o contrato com Urus, e assim reaver a sua tão sonhada vingança. Nesse momento, o corpo de Urus desaparece, e ele se funde à espada do Cuequinha. Agora sim, ele tem a arma mais roubada de todos os tempos. Na cena seguinte, vários monstros começam a atacar o Cuequinha, buscando vingança pelo mestre Urus. E foi só levantar o graveto que foi game over pra geral. Enquanto isso, na cidade dos aventureiros e em todo o mundo, foi emitido um comunicado, onde começou a circular um cartaz de procurado. Uma missão de alto nível, com a recompensa de 1 bilhão de ouros. Nesse instante, as guildas mais habilidosas se reuniram. A guilda dos guardas reais, a guilda sagrada e muitas outras. Só os melhores dentre os melhores para iniciarem a grande caçada. Todos eles formaram uma aliança e declararam guerra contra o destruidor de jogadores. No dia seguinte, Hyung já inicia o dia com aquela risada de vilão, enquanto contemplava o seu graveto, quando de repente Urus aparece diante dele, fazendo o cara levar um susto daqueles. O cara nem conseguiu acreditar que o dragão tenebroso do outro dia se tornou um bichinho fofo. Agora a alma de Urus estava na arma do Cuequinha e iria acompanhá-lo por todo lado. E como Hyung era o dono da arma, somente ele poderia vê-lo e ouvi-lo. Em meio a isso, o Cuequinha percebe que Urus estava sem sua outra cabeça, e nem Urus fazia ideia de onde ela foi parar. Na cena seguinte, cai um cartaz de procurado na frente de Hyung, e foi aí que ele percebeu que estava sendo caçado. Urus ficou feliz em saber que fez a pessoa certa se tornar seu mestre. Enquanto isso, o Cuequinha andava com cautela, porém ele também estava gostando da situação. Ele estava se achando uma celebridade, mas resolveu continuar na surdina e se tornar um PFE. Em outras palavras, ele iria se disfarçar de perdedor que esconde a sua verdadeira força. Urus acha isso sem graça, porém o Cuequinha diz que seria divertido, quando do nada ele é atacado por uma flecha e cai no chão. No momento seguinte, vários jogadores da guilda Falcão o cerca. O disfarce durou muito pouco tempo. Logo depois, o líder da guilda ordena a todos que capturassem o Cuequinha e o jogassem na cadeia. No entanto, o Cuequinha se levanta e depois disso todos se preparam para atacá-lo em conjunto. E já que os outros jogadores não deixariam ele viver pacificamente, ele vai pra cima com tudo. E agora que o jogo começa, em apenas um instante, a capital do reino foi totalmente destruída. Detalhe, o cara usou apenas um golpe. Uma salva de palmas ele merece. Vendo o ser grandioso na sua frente, bom, ele tá de cueca, mas ainda grandioso. O líder da guilda Falcão gasta 100 milhões de ouros para usar um cristal de invocação e invocar todos os membros da União. Com isso, Hyung fica cercado por quilômetros de guerreiros em todas as direções. Depois disso, o cara começou a jantar 3 milhões de jogadores, com vários golpes cruzados com seu graveto. Digo, sua arma suprema. Até Urus ficou chocado. Nessa hora, ele deve ter pensado, ainda bem que eu tô do lado dele. No momento seguinte, o Cuequinha pega alguns retardatários que tentaram atacá-lo. E logo depois, a feiticeira mais forte de todo o reino o ataca com um feitiço insano, chamado Desintegração, que era uma magia ancestral da destruição. Então, o pequeno Cuequinha resolve dar um nome para seu golpe, atirando contra o ataque da feiticeira, seu supremo golpe chamado Erguer, partindo assim a magia ancestral da moça. A situação era crítica e todos os feiticeiros que ainda estavam de pé o atacam em conjunto.
Porém, o nocaute foi geral. A guilda da União foi totalmente destruída, a não ser pelo capitão da guilda Falcão. Ele só não eliminou o cara de propósito, só para desfrutar de um breve momento de vingança, arrebentando a cara dele. Aquele dia ficou marcado na história do mundo dos jogos, e na cena final, vemos que ainda tinha um jogador vivo, ou melhor, uma jogadora. A garota que o eliminou lá no meio da floresta. E depois disso, ela o apelida de Senhor Desleixado. Esse é o novo canal de resumos. Se você chegou aqui, eu sei que você gostou do meu trabalho, então me ajude deixando seu like e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar esse projeto. Então, até mais! Após ser humilhado, perder tudo e se tornar um completo fracasso, Jung tirou a sorte grande ao conseguir evoluir a arma básica do jogo para o nível máximo, e com isso ele resolveu se vingar. Em meio a isso, todas as guildas mais poderosas se juntaram para eliminá-lo, e no fim ele massacrou todos. Bom, era isso que ele pensava, até aparecer uma garota que o eliminou friamente alguns dias atrás. A jovem o chama de Senhor Desleixado, e nesse momento Hyung começa a ferver em puro ódio. Depois disso, Hyung começa seu ataque. A garota demonstra ser habilidosa, desviando de todos os golpes, mas Hyung continua atacando várias e várias vezes até acertá-la. No entanto, para surpresa dele, ela não sofreu nenhum arranhão, e ainda, para fechar com chave de ouro, ela o chama de fraco. Acho que ela exagerou um pouco nessa. Urus entra em pânico, como alguém poderia ser mais poderoso que seu mestre, quando de repente ele percebe que a moça está olhando em sua direção. Algo impossível, pois só Jung deveria conseguir enxergá-lo. Não perdendo tempo, Jung pergunta qual trapaça ela usou para não sofrer nenhum dano. Ela anuncia que era a deusa da vida e um mero humano seria incapaz de eliminar um deus. Acho que ela abusou da sorte agora, hein? Jung já sai na voadora pra cima da garota, enquanto ela ficava lá, parada, sem reação nenhuma. Seus golpes estavam fazendo o continente todo tremer, porém a garota ainda estava lá, intacta. Hyung já tinha perdido a paciência, ele desejava saborear a sua vingança a derrotando. Ela anuncia que ele nunca conseguiria derrotá-la, então o garoto respira, começa a se afastar enquanto aquecia seus braços e se prepara para cortar todo o planeta com um golpe. Isso faz a garota mudar seu olhar e ficar confusa. Hyung somente anuncia o seguinte, já que ele não poderia acabar com a garota pelo jeito antigo, ele simplesmente iria destruir o planeta e assim acabar com ela no processo. Ela continua o chamando de mero humano e anuncia que ele estava planejando algo que não poderia realizar. O garoto joga um sorriso de canto e fala que ele ainda não havia tentado isso e agora seria para valer com força total. Hyung nomeia seu golpe de ataque suicida e ao levantar seu graveto, a garota tenta detê-lo, porém já era tarde demais, o cara já havia iniciado seu ataque e toda sua volta começa a se quebrar. Urus, nesse momento, já estava muito mais do que amedrontado. O golpe do garoto abriu todo o planeta em várias direções, o cara literalmente abriu o planeta como se fosse uma laranja, e no final, uma enorme explosão acabou com tudo e com todos, sendo vista até os confins do espaço. Nisso, uma onda de jogadores começaram a se desconectar de todas as cápsulas de realidade virtual. Todos foram expulsos do jogo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Momentos depois, saiu um anúncio na página do Chrono Life, informando uma manutenção de emergência. Porém, ainda havia um jogador logado. E adivinhe, era Jung. A interface estava diferente, ele ficou meio confuso de onde estava, quando o ser misterioso anuncia que ele destruiu o planeta ST-389, o quarto planeta mais belo em todo o universo, o lugar favorito da mãe do cara, que apareceu do nada, falando coisas aleatórias. Hyung pergunta quem ele era, e ele responde com um rosto tenebroso que era um deus. Hyung acha isso engraçado, mas logo ele muda o rumo da conversa, perguntando sobre uma mulher de cabelo preto. O homem responde que só havia os dois ali naquele espaço-tempo, e foi aí que Jung percebeu que ele eliminou o mundo todo, e seu plano havia funcionado. Ele não eliminou apenas todos os jogadores, como também todas as coisas vivas que habitavam o game. Na cena seguinte, Jung lança aquela risada que só ele tem e comemora o sucesso de sua vingança.
Ele chama Urus para comemorar com ele, quando se dá conta que ele estava sozinho. Somente um jogador estava conectado, e esse era Young. O garoto começa a pensar que o cara na sua frente era um bug, ou um NPC, quando de repente algo os interrompe e o loirinho pede para ele dar um oi ao peludinho. Young acaba sendo deslogado do jogo. Na cena seguinte, Young se demonstra com muita raiva e tentando descobrir quem era o tal peludinho. Em meio a isso, um senhor que estava esperando o garoto sair do game já se levanta, andando na direção dele. Ele sabia seu nome verdadeiro, sua idade e até mesmo quando ele iniciou a sua jornada no Chrono Life, e que sua arma principal no jogo era um graveto elevado ao máximo. Young chuta o nome do velho, o chamando de peludinho, acertando de primeira. O homem estava ali para roubar o graveto cheatado do garoto. Na vida real, Young se chamava Lee, tinha 21 anos, era um universitário comum que jogava Chrono Life há 3 meses. Em meio a esses acontecimentos, o velho leva Lee para um restaurante que ele frequentava antes de sua empresa bombar, a empresa que desenvolveu o Chrono Life. Depois disso, Lee se dá conta que aquele cara era Choi, o presidente do game. Lee tinha quase arriado a cueca, achando que o cara era um gangster, mas a real era que aqueles homens que o acompanhavam eram todos desenvolvedores do game. Choi foi ali para pegar um item que ele achava estar bugado. Nesse momento, Lee explica que não era bem assim, mas as chances de obter sucesso não estavam do lado dele. Apenas para chegar ao nível 10 de aprimoramento, ele tinha menos de 3% de chances. Agora, imagina acima de 99. Então, ele confisca a arma do garoto. De volta ao jogo, alguns aventureiros estavam lutando contra uma enorme fera. Eles eram habilidosos, quando de repente, uma garota entra no meio do ataque e acaba sendo arremessada. Seus companheiros fogem, a deixando para trás. O Cuequinha estava presenciando tudo. Nesse momento, ele estava acompanhado de Urus, algo intrigante, pois eu achava que ele havia perdido sua arma. Então, é revelado que a empresa queria de qualquer forma obter a arma do garoto, mas através de várias pesquisas, Choi concluiu que a arma de Lee era um item legítimo e não um item bugado, e ele não deveria interferir. Nesse momento, o garoto recebe carta branca para fazer o que quisesse, fosse eliminar 3 milhões de jogadores ou destruir o mundo novamente, mas era melhor que ele não fizesse isso. Em meio a isso, ele fica pensativo sobre o que fazer, quando ele avista uma cena familiar. A garota de logo antes estava sendo insultada das mais diversas formas, como ele no início, só que a dela foi um nível superior. Depois disso, ela é expulsa do grupo. No minuto seguinte, Hyung ia partir os caras em 2, mas ele para quando vê a garota se lamentando. Ela também gastou uma grana aprimorando seus itens, fazendo nosso prota ficar balançado, pois ele passou exatamente pelo que ela acabou de passar. Em meio a isso, ela não percebeu que a fera de logo antes estava se aproximando, e não era apenas uma, e sim milhares. A garota logo se abaixa e fecha os olhos, e nesse momento, o Cuequinha salta entre ela e as feras, e devasta tudo com seu graveto. Quando a garota abre os olhos novamente, ela se depara com Young, sem entender o que havia acontecido com os monstros. Logo depois, ele pede para ambos formarem um time. Tudo isso porque ele queria acolhê-la. No entanto, ela rejeita o cara da pior forma. Ela achava que ele era um simples noob. A garota não havia presenciado o enorme ataque que ele disparou há alguns segundos atrás. E a forma que ele estava vestido, sem nenhum equipamento decente, piorou ainda mais a situação. Daí, ela julgou o cara e deixou o Young perdido, com cara de tacho. Que mina sem coração. Na cena seguinte, vemos um boato correndo pela internet, que foi denominado o Dia do Juízo Final. Em meio a isso, o destruidor de jogadores, apesar de tudo, não teve sua identidade revelada. Parte dos jogadores não acreditavam realmente que algo nessas proporções havia acontecido. E do outro lado, muitos achavam que ele era um hacker e pediram para o banir. E isso ocasionou muita confusão na internet. Até que o Chrono Life veio a
público e realizou um anúncio, informando a todos que o jogador em questão estava limpo e seguiu todas as regras com afinco, o que no caso é totalmente verdade. Isso faz o murmurinho que estava pela internet se acalmar, e o destruidor de jogadores se tornou uma lenda. Enquanto isso, ele estava seguindo a garota que havia sido chutada, e acabou sendo apelidado de garoto indecente por estar usando uma cuequinha e estar coberto por apenas uma capa. Jung não entende o que estava acontecendo. Ele a salvou e não recebeu nenhum reconhecimento. Nesse momento, Urus diz a Jung que a garota estava com os olhos fechados quando ele realizou o ataque. Então, ela não sabia o quão forte ele era. Com isso, Jung volta ao velho plano de jogar escondendo seu verdadeiro poder, pedindo para a garota o carregar, assim mesmo na maior cara de pau. E ao chamá-la de mestra por diversas vezes, ela acaba concordando. E foi assim que o destruidor de jogadores formou um grupo com Amor, uma jogadora nível 24. Depois disso, ambos vão para uma caverna, onde Amor mostra sua força acabando com algumas feras nível 4. Ela era habilidosa e tinha um ataque feroz, chamado Pisão do Dragão. Enquanto isso, Jung ficou só de boa, contemplando a garota solar geral. Não vejo a hora dela descobrir que o cara é o destruidor de jogadores. E vocês? Urus também estava nessa e diz que a garota tinha ótimos equipamentos. Suas luvas custaram uns 10 milhões de ons, algo equivalente a quase 4 mil reais. Cara, é muita grana. Ele ainda fala que ela era uma jogadora que pagava para ganhar. Em meio a isso, ela fica pistola com o cuequinha, pois ele apenas ficou sentado, a vendo lutar. Enquanto ele levava uma bronca, ele acaba eliminando um coelho que quase a atacou. Ela só achou que o cara tava batendo no vento, que nem sequer percebe o que ele fez. Mano, essa menina é cega. Depois disso, ela recebe uma mensagem que informava que ela precisava sair do jogo e era urgente. Amor fala pro cuequinha ficar praticando, que ela retornaria depois de 30 minutos. Depois disso, voltamos para o mundo real. A garota se lembra do cuequinha e sorri, quando do nada uma mulher aparece, a xingando de uns nomes que eu teria meu vídeo bloqueado se eu falasse. Amor tinha uma apresentação em 10 minutos e deveria se apressar. Na cena seguinte, a garota passa por uma transformação e em poucos minutos ela já estava no palco, se apresentando para uma multidão. A garota era uma idol muito popular, além de cantora e compositora. Seu verdadeiro nome era Han e ela tinha 17 anos e seu hobby era jogos online. Enquanto ela fazia o show, Jung tentava atacar alguns coelhinhos sem eliminá-los. Esse era seu primeiro passo para jogar escondendo o poder, o que ainda não estava dando muito certo. Longe dali, o loirinho assistia tudo, achando essa ideia de bater sem eliminar muito divertida. O link da parte 1 estará nos comentários. Por hoje é isso, o que acharam? E até mais! Após destruir todo o planeta do game e ter sua vingança, Jung decidiu desfrutar do melhor do jogo. Agora, ele formou dupla com Amor, porém ele está jogando escondendo o poder. No momento, Jung está treinando em uma caverna com coelhos gigantes, uma nova técnica para controlar sua força e não eliminar os monstros com seus ataques. Enquanto isso, a sua dupla, uma garota que se chama Amor, está no mundo real, realizando uma apresentação. Ela é uma idol muito famosa e por baixo dos panos é uma gamer. Agora veremos um pouco sobre a vida da garota. Ela tem 18 anos e atualmente está no ensino médio. Ela entrou no ramo da música muito cedo. Como idol, ela é uma garota doce e meiga, capaz de deixar todos encantados em apenas um instante. No entanto, no mundo dos jogos, bem, é lá onde a moça mostra sua verdadeira face. Ela basicamente libera todo o seu estresse do dia a dia jogando. Agora, Jung irá virar o saco de pancadas da garota. Chibi não aguenta ver seu mestre nessa situação, porém, essa era a vontade de Jung. Em meio a isso, Jung acaba sendo batizado com o apelido de Cuequinha. Amor nem quis saber o nome do personagem do cara, que maldade, mas convenhamos, o apelido combina muito com ele. Enquanto os dois conversavam, ali por perto, muitos jogadores os observavam. O alvo deles era Amor. Logo depois, Jung mostra os resultados do seu treino, golpeando um dos coelhos sem eliminá-lo, tocando em apenas um fio de seu pelo. Amor finalmente reconheceu a força do Cuequinha. Enquanto isso, o bichinho estava todo bagaçado, pedindo para ser eliminado. Nesse momento, o velho de mais cedo entra na cena e começa seu ataque contra Amor.
Ele era um dos membros da guilda Alazan e se chamava Kim. Depois disso, vários membros da guilda tentam atacar a moça. Em meio aos ataques, ela protegia Young, pois achava que ele era fraco. Ela usa seu chute do dragão para desestabilizar os inimigos. Enquanto isso, o Cuequinha e Chibi não faziam ideia do que estava rolando. Chibi supõe que esse grupo sempre arranjava briga com o Amor e provavelmente sempre eram derrotados e estavam ali por vingança. Na cena seguinte, vemos uns 20 caras derrotados no chão, mas tudo isso era apenas uma isca, preparada por Kim para distrair a garota. Depois disso, uma garota entra no combate de mãos vazias para lutar contra Amor, e ao pronunciar a palavra roubar, ela consegue pegar o equipamento de combate de Amor, chamado Punho Silenciador. Os jogadores da classe Bandidos tinham uma enorme vantagem com essa habilidade, mas Young fica tranquilo, pois achava que ele não tinha nada de importante para ser roubado. Ele só tinha uma capa, uma cueca, e nesse momento ele se lembra de seu graveto cheatado e tenta sair de mansinho. Se ele perdesse esse graveto, já era. Com isso, os jogadores da guilda Alazan lembram que havia um jogador com Amor. Mesmo que ele se parecesse um novato, a ladra fica empolgada para roubá-lo. Afinal, quem não tem nada é o que mais tem a perder, e no caso, era mesmo. Então, ela vai atrás de Young para roubar sua arma. Young tenta atacá-la, jogando de lado a ideia de esconder poder. No entanto, a habilidade de roubo da moça foi mais rápida, e nisso ele tem seu graveto roubado. Nesse momento, é visível o desespero de Young. O cara tava quase tendo infarte. Agora deu ruim. Depois disso, a garota anuncia que ainda iria roubar a capa dele e depois a cueca. Mano, que garota safada. Nesse momento, Urus, com o apelido fofo de Chibi, aparece diante da garota, a chamando de mera mortal, fazendo a moça ficar apavorada. Nisso, ela cai e solta o graveto. Young aproveita e pega sua arma de volta. Urus se recusava a reconhecer outra pessoa como seu mestre, e também estava com raiva de ser pego por aquela garota. Na cena seguinte, o Cuequinha põe a mão na cabeça de Chibi, e em seguida olha para a garota, que ainda estava no chão, apavorada, sem saber ao menos o que havia visto. Kim começa a gritar, fazendo a garota voltar a si. Depois disso, Amor vai para cima da ladra, tentando recuperar suas luvas, mas logo ela percebe que quem as possuía era Kim. Amor estava uma fera e anuncia que iria eliminar todos, porém do nada o Cuequinha a acerta, deixando Amor desacordada. Com isso, ele aperfeiçoou sua técnica de bater sem eliminar. Os inimigos não entenderam porque ele atacou uma aliada. Então, ele revela que estava escondendo seu poder, e depois disso lança um ataque poderoso que deixa todos no chão. Apenas a ladra havia ficado de pé, mas não por muito tempo. Na cena seguinte, Young a acerta. O Cuequinha procurava por vingança. Quando ela roubou a arma dele, Young quase teve um ataque do coração, vendo tudo que ele conquistou até hoje indo pro brejo. Logo depois, ele empunha o graveto e faz a garota em pedaços. Mais tarde, longe da caverna, Amor acorda. Ela não sabia o que havia acontecido, então Young só fala que os bandidos foram embora. O garoto ficou interessado sobre a guilda Alazan e pergunta para Amor quem eram eles e que tipo de trabalho eles tinham. Amor percebe que o Cuequinha estava com um ar diferente, como se ele fosse bem fodão. Então, ela o repreende. E logo revela que os Alazan eram jogadores que pagavam para jogar. Eles investem fortunas no jogo para ficarem fortes. Eles estavam caçando Amor por causa das suas luvas. Ela as comprou em um leilão, por acaso, e do nada a guilda Alazan começou a caçá-la, na intenção de roubar seu equipamento. Apesar de terem os melhores equipamentos, o pessoal daquela guilda jogava muito mal, e com isso, Amor conseguiu ganhar deles todas as vezes. Mesmo que os punhos de Amor valessem uma boa grana, Young não entendia por que eles estavam atrás daquela luva em questão. Então ele resolve averiguar. Ao anoitecer, no esconderijo da guilda Alazan, o velho Kim é repreendido por um cara bem pomposo que tinha um equipamento revestido de ouro, o líder da guilda. Depois disso, ele passa a missão de Kim para os 4 reis celestiais, jogadores que investiram fortunas em seus equipamentos apenas para serem fortes.
Eles anunciam que pegariam o punho silenciador e retornariam em 12 horas. Todos estavam confiantes, o que eles não imaginavam era que Ryung iria aparecer na frente deles, cutucando o nariz e esnobando da cara de todos. Nesse momento, ele declara guerra contra os 4 celestiais, pois seria difícil ele ficar escondendo a sua força se a garota sempre fosse perseguida. Achando a situação ridícula, todos vão para cima de Ryung, porém o garoto já lança seu ataque cortando todos. Do lado de fora, alguém se aproximava do esconderijo da guilda. Enquanto isso, o Cuequinha assolava geral com seu graveto. Até que ele lança um ataque que faz o esconderijo se partir ao meio. Nisso, a garota misteriosa vê a destruição e começa a sorrir. Olha só quem voltou, minha gente, a deusa da vida Luna. Logo depois, todos os membros da guilda vão para cima de Ryung. Ele anuncia que não seria eliminado nem por 3 milhões de pessoas, quem dirá apenas uma guilda. No fim, ele acaba com todos, deixando só o líder de pé. Nesse momento, ele se lembra dos rumores de que um jogador acabou com todo o planeta e pensa se poderia ser aquele garoto na sua frente. Momentos depois, o Mauá retorna um flashback mostrando a história do velho líder, quando